aonde estiver reunido em meu nome, nome de Jesus, por causa da presença dele, por causa dele, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou. Aleluia. Eu estou. Aleluia. Eu estou no meio deles. Além de nós, eles não estamos sozinhos. Isso daqui não é uma palestra, não é uma reunião, a gente não vai bater lá, nem falar sobre fofoca. É, Jesus. Isso nem para falar mal de ninguém. Mas nós estamos aqui por causa do nome dele, por causa da presença dele. E quando nós fazemos isso, toda vez que se reunir em memória de mim, toda vez que nós estivermos reunidos no nome dele, ele está presente. Não podemos ver, mas nós podemos sentir a presença do Altíssimo no nosso meio. Meus queridos, eu não vou usar o microfone, porque nós estamos aqui no próximo. O Espírito de Deus, ele não é outro ser. Ele tem sentimento, ele tem pensamento, ele tem estratégia, ele tem raciocínio. Ele é o próprio Espírito de Deus, porque é um só Deus manifestado em 3 pessoas distintas. Eles operam de forma distinta, mas é o mesmo Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus disse para os discípulos: ó, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou voltar para o meu Pai. Aleluia. Eu vou para o céu e vou voltar para o céu. Aleluia. Mas eu vou enviar outro Consolador. Por que outro Consolador? Enquanto Cristo estava na terra, Ele estava consolando. Enquanto Cristo estava na terra, Ele estava curando. Enquanto Cristo estava na terra, Ele estava salvando, estava pregando, anunciando o Evangelho e muitas pessoas se convertendo. Quando Cristo estava na terra, havia milagre, havia cura, havia transformação de vida, aumentava os seguidores, mas também aumentava os santos na terra. Mas Jesus teve que subir. Mas Ele disse: eu enviarei outro. A palavra outro tem o significado da mesma essência, da mesma natureza e da mesma origem. Jesus está dizendo: eu vou, mas eu vou enviar alguém. Aleluia. Alguém de uma estrutura diferente, mas com a mesma essência, com a mesma natureza, a mesma origem. Ele está falando: eu vou voltar para vocês, mas diferente. Enquanto eu estava na carne, eu não poderia estar sobre vocês, mas agora eu vivo numa estrutura, eu vou estar sobre vocês, dentro de vocês, sobre vocês. Para onde vocês estiverem, eu também esteja convosco. Aleluia. Ele disse assim: olha, eu ficarei convosco até a consumação do século. Como? Através do Espírito de Deus. Porque quando Jesus estava na terra, ele estava em um lugar de cada vez, como nós sabemos, ele tinha que caminhar. Quando ele não tinha que caminhar, ele tinha que ir em cima do burrinho, como na entrada triunfal em Jerusalém. Mas agora em Espírito, ele está aqui. Mas ele está do outro lado do mundo. Aonde estiver 2 ou 3, pode ser milhões e bilhões de pessoas reunidas no nome dele, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, aceitando a sua adoração, ouvindo sua glória, a sua mão levantada, o seu clamor, ele sempre vai ouvir. Antigamente, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele operava de forma parcial. O que significa isso? Ele vinha em uma pessoa específica porque tinha uma necessidade na obra. Se precisa fazer o tabernáculo, ele levanta um, dá conhecimento, sabedoria, levanta, é a necessidade da obra. Se ele precisa de um líder, mesmo que seja assassino, foragido da justiça do Egito, Moisés, ele coloca o espírito dele e faz um legislador da lei, um homem que liderou uma nação inteira, sozinho, rumo à terra prometida. Era parcial. O Espírito Santo de Deus, ele agiu em alguns reis como Davi, ele agiu em alguns sacerdotes, escribas, e alguns profetas como Jeremias, Ezequiel. Ele agiu em alguns guerreiros que também foi rei, Saul. Ele agiu em várias pessoas no Antigo Testamento com uma necessidade específica, mas Joel se levanta como boca de Deus para dizer: vai chegar um dia
que eu não vou trabalhar de forma parcial nem momentânea, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. E quando que isso aconteceu? Jesus subiu ao céu, mas antes de subir no Monte das Oliveiras e uma nuvem o cobrir, ele disse uma ordem: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E o que eles fizeram? Obedeceram. Quando há obediência, o milagre acontece. Aleluia. Então eles foram até o cenáculo, estavam 120 discípulos de Jesus. Eles estavam orando, e não foi no primeiro dia da oração, não foi no segundo dia da oração, estava dias se reunindo no nome do Senhor Jesus Cristo, por Ele e para Ele. Enquanto eles estavam adorando, reunidos como nós aqui, de repente, deu um vento impetuoso, veemente, encheu toda a casa, encheu todo o lugar, e foram vistas línguas como repartidas. Aleluia. Sobre cada um deles, e eles falaram em outras línguas, foram batizados e capacitados para Deus. Aleluia. Quando o Senhor Jesus Cristo subiu e falou para eles, deu uma ordem para eles ficarem de Jerusalém para ser revestidos por Ele, que Ele está dizendo: olha, tem uma grande obra, eu estou subindo, mas eu vou continuar essa obra, mas sobre vocês. Vocês sozinhos não vai fazer nada, não vai acontecer nada, mas se eu estiver sobre Aleluia. vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Quando eles estão cheios, aquela chama nunca mais se apagou. O Pentecoste nunca mais se apagou. Sabe por que nós estamos aqui? Porque o Espírito Santo ainda opera. Sabe por que nós estamos reunidos aqui? Porque o Espírito Santo nos trouxe aqui. Nos trouxe o jovem, as jovens, as senhoras, me trouxe. Ninguém convence, agora o Espírito convence o que deve ser feito. E quando eu olho aqui, eu vejo que o Espírito Santo derrama talentos de louvor, de louvor, de louvor, de louvor. Ministra também uma benção de louvor, de louvor. Eu acredito que vai ministrar muito ainda também. Aleluia. Sabedoria para aconselhar. Às vezes parece que não está ouvindo, mas está guardando o coração, no momento certo, todas as palavras, todos os conselhos que a senhora dá, Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar. Aleluia. Esse jovem não vem porque a senhora pediu a mão. O Senhor tocou no coração dele. Aleluia. Ninguém, não é por força nem violência. Deus falou para João Abraão, não é por força e violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Para trazer, é o Espírito. Para converter, é o Espírito. Para dar o dom de louvor, é o Espírito. Para dar o dom da pregação, é o Espírito. O que for para a obra de Deus, é pelo Espírito. E é esse mesmo Espírito que parava sobre as águas, lá em Gênesis, foi pregado antes da criação. Estava sobre Moisés, estava sobre 70 anciões, ajudando Moisés para cuidar daquela multidão, porque Moisés já estava fadigado de tantas coisinhas. Qualquer picuinha, qualquer negocinho, qualquer confusão, ele tinha que resolver tudo. Então vou resolver suas coisas grandes. E Jetro, o sogro dele, disse assim: faz o seguinte, pega homens tementes a Deus, capacitados, preparados, que honram ao Senhor, que temor ao Senhor, e coloque eles na frente para resolver esses pequenos negócios. O Senhor gosta de pessoas responsáveis. Quando você é responsável, Ele te enche de Espírito e fala: é você que eu quero. Ah, mas está tudo errado. Pode ficar tranquilo, Ele está trabalhando. Aleluia. Ele está trabalhando. Eu creio. Ele disse que vai aperfeiçoar até a vinda dele. Esse mesmo Espírito que estava sobre Sansão dava grande força, vencia soldados, vencia inimigos, mas não vencia a sua carne. Tem pessoas que têm um Espírito, o Senhor fala, mas muitas vezes tem uma escolha, faz a escolha errada. O Espírito não vai nos impedir de fazer coisa errada, vai nos convencer, nos ensinar, nos alertar, mas cabe a nós obedecer ou não, foi dito na primeira palavra. O mesmo Espírito que se apoderou sobre Davi quando foi ungido o rei na casa de Jessé, seu pai, ele nunca foi o mesmo, de pastor de ovelha para derrubar do gigante. Quer vencer na vida, tem que ter um Espírito. Quer superar os limites, as dificuldades e passar do outro lado glorificando a Deus, tem que ter um Espírito. Eu quero profetizar na vida de cada um. Aleluia. O Espírito já está sobre a sua vida, mas você vai ser capacitado e revestido. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. É tudo pelo Espírito.